nessa noite porque Deus quer falar comigo, principalmente comigo e contigo. Eu estive um pouquinho e não, eu gosto. Eu peço a minha esposa, coloco a minha vida em áudio, com várias, tem algumas passagens, mas o que tem, como você pode ouvir todo dia, para que a palavra de Deus seja sempre viva em minha vida. E eu perguntei a Deus que, na condição de Jeremias, ele já era um profeta, ele já era crente, ele já tinha condição de um separado de Deus. Aí por que Deus levou Jeremias naquela condição? E aí quando Deus vai falar com Jeremias, ele não fala só para Jeremias, é o que está acontecendo aqui agora. Deus está falando aqui nessa noite, não é só para a igreja, só para mim, é para nós. E quando ele levou Jeremias dentro lá da casa do olheiro, ele quis mostrar para Jeremias como ele faz, para Jeremias depois citar o povo como é que Deus faz. E aí a gente precisa entender que Deus que a gente serve. Qual é o propósito dele? Qual é a vontade de querer desse Deus? Será que eu estou me enquadrando? Será que está faltando alguma coisa? Aí eu vou usar aqui, algumas vezes a gente, eu sou muito observador. Eu acho que eu estou na visão para eu ficar ainda mais atento a isso. Porque eu observo agora pela audição, que toda vida não está mais pelo Deus, como graças a Deus, menos ainda, e essas coisas então para mim já não têm tanto valor. Na verdade eu me atento no ouvir. E aí a gente entende que a libertação ela vem pelo ouvir. E aí a gente observa que aqui na nossa igreja, a gente ouve muita gente vir aqui na frente, mas eu sou um pecador, eu nunca vou vir aqui falar que a gente pega, mas se a gente olhar para o mundo está pior. Não estou criticando a mensagem do irmão, não, mas quero enfatizar uma coisa. A gente está melhor que ele, mas ainda falta mais. Há uma diferença deles porque a gente não está dando todo dia. Já, era muito negócio. A gente não está se requebrando, está fazendo muitas coisas que estão para fora. Mas muitas das vezes a gente esquece que existe um olheiro que está com a mão sobre nossas vidas. E aí a gente quer fazer as nossas vontades, e quando a gente faz a nossa vontade, nós não queremos, na mão do olheiro. Às vezes as nossas lutas, olha que eu estou falando, eu posso falar do que eu estou passando. Às vezes as nossas lutas, as nossas adversidades, é porque a gente às vezes deixa de ser vago, quer ser ouvido. Hoje vai ser difícil, um pouco até estar logo. E a mensagem do período hoje não vai ser normal, mais outra, mas é para você prestar atenção, porque eu não posso estar aqui, lógico que eu tenho que respeitar eclesiasticamente como ser humano e como na condição de submissão do meu pastor. Mas eu não estou aqui para agradar o pastor Freire. Eu não estou aqui para agradar um irmão ou outro. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. E obedecer as escrituras dele. Porque quando eu quero agradar o homem, eu erro com Deus. Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então, se você tem feito isso, veja seus conceitos. Aquilo que mais chamou a atenção para os dois irmãos Jeremias ali, e qual o entendimento naquela situação, era que na hora que
Jeremias entrou, o vaso estava sendo feito. Quando ele chegou, o vaso foi quebrado, de alguma forma, quebrado. Aí tem que ser inteligente, e mesmo inteligente. Não foi quebrado porque ele estava sendo feito, ou seja, o vaso estava molhado. Ele amassou e entortou. Tem muita gente andando torto dentro da igreja. A mão foi ele, mas está todo. E aí não é o pastor Cleide, não é o presbítero Bruno, não é o presbítero Jorge. Sabe quem tem que mudar essa situação? Você. Sabe como? Como eu falei no início, na retrospectiva e na introspectiva. Aí eu faço para você até um alerta. Tu quer ser um crente diferente? Botar no teu coração algo diferente? Para deixar picuinha, ciúme, inveja, as coisas todas que nós seres humanos carregamos? Começa a ler o livro de Tiago, um propósito. Parece que Tiago fez uma perna de trem cheia de prego. Aí, se a gente lê função aquilo, tu fica um crente diferente. Eu convido a igreja a Deus, principalmente os que não veio da escola dominical, a pegar esse livro de Tiago, do 1 até o último, e começar a ler. E avaliar a sua situação diante de Deus. Sabe por quê? Hoje eu vou pregar assim, não adianta, eu não vou. Vai ser assim que Deus está construindo. E aí, sabe o que acontece? Às vezes sair da nossa casa, caminhar, vir, passar, falar de um vizinho, de outro, aquele conhecido de história e tal. Aí chega aqui dentro, abraça um, abraça outro, ou um abraço, a gente nem fala, e entra aqui dentro, canta um louvor, e às vezes quem ajoelha para orar quando chega, e foi. Aí eu pergunto para você veio aqui para deixar um culto a Deus? Eu também. Passa para a retrospectiva no que eu vou falando. Não estou aqui para te ajudar, não. Isso está servindo para mim. Deus colocou para mim e antes de ir ali, está batendo aqui. Muito mais aqui do que ali. Porque quando a gente pensa nisso bem, nesse a palavra, ela arrebenta a gente muito mais para a gente já estar diante de muita coisa. Então a gente já vem a doida dele de casa. E aí, a gente precisa deixar muita coisa nossa. Aí é a hora da retrospectiva. De quando você era lá, e que você trouxe com você para dentro da igreja. A sua mania, o seu jeito de ser, porque eu não misturei, porque eu falar comigo, porque eu não aceito qualquer um que fala nada comigo. Se tem que falar uma coisa que eu não gosto, eu respondo dele. Irmãos, a gente precisa ter crente. Aí você vai falar, isso tudo aí que o presbítero está falando, não tem nada a ver com o que está falando. Tem, eu vou te mostrar aqui. Se a gente olhar hoje, qualquer um aí, seja ímpio, ou cristão, ou afastado, seja o que for, se você for analisar aí, você vai ver que existe milhares ou muitos que você conhece, milhares de mas algumas pessoas que você conhece, que é filho do pastor e está desviado. Muitos filhos de crentes no tráfico. Muitos filhos de crentes na macumba. Muitos filhos de crentes no homossexualismo. Muitos filhos de crentes no lesbianismo. Sabe o que é isso?
de alguma forma, só que agora é ele que escolheu esse caminho. Não. Ensina o teu filho um caminho que ele deve andar, o resto é o quê? Dele não se desviará. Mais alto. Dele não se desviará. Isso falta na gente hoje. A gente traz o nosso corpo dentro da igreja e a nossa família, a gente em casa. E a gente vê uma aceitação disso um pouco natural. Mas aí, para a gente trazer os nossos, tem diferença. Tem coisinhas nossas que a gente traz que continua a mesma coisa. O ímpio repara o crente de uma forma, parece que ele é mais crente que a gente, porque o defeito que tem que é o primeiro. Então, a gente precisa se comportar diferente. A gente tem que deixar a nossa malícia de lado. A gente tem que deixar o nosso eu de lado. As nossas vontades. Os valores que às vezes têm um preço mais alto que o Evangelho. Então, igreja, a mensagem hoje está chata, você está difícil, está, mas eu não vou falar desse jeito. E sabe o que acontece? Aquele vaso que amassou na mão do olheiro. Aí eu vou fazer aqui uma conjectura para que a coisa fique bem nítida. O olheiro é um homem que fica sentado diante de uma roda e tem um eixo embaixo e conforme ele vai girando, aquela roda gira mais. Eu e você vivemos num lugar que gira e a gente não sente. É a terra. E aí, quando a gente já ouviu hoje aqui, que quando o homem orou e o sol parou, ele estava na mão do olheiro. Aleluia! Para você orar hoje e o sol parar, você não pode querer de olheiro, tem que ser igual. Aleluia! A gente precisa entender que muita coisa que a gente traz com a gente, da nossa criação, do nosso jeito de ser, da nossa personalidade. E aí eu vou falar para vocês que não estou falando aqui só para, bater na igreja, não. Eu vou falar das deficiências aqui, sem vergonha. Hoje eu sou um deficiente visual. Mas há 8 anos atrás, 7, até os 7 anos, que era a minha doença, eu já conseguia subir monte. E eu costumava subir o céu aberto, fazia campanha, passava dias lá, minha esposa, graças a Deus, 10 dias aceitava, não pregava, não criticava. Fiz várias campanhas no ensino, de 20 dias, de uma semana. Eu passei subindo aquele monte, uma época, muitas vezes, sabe para quê? Chegava ali em cima, botava os meus joelhos no chão, separado de todo mundo, falava, Jesus, ensina a perdoar. Toda vez eu fazia isso. Aí uma vez Jesus ainda não tinha falado comigo, eu falei, Jesus, eu estou precisando de uma resposta sua. Seu Espírito Santo, ensina a perdoar. Aí de repente veio uma voz no meu ouvido e falou assim, se você quer aprender a perdoar, não crie situações para pedir perdão. Glória! Eu desci aquele monte igual um carro quebrado. Parecia que eu tinha tomado uma paulada nas costas. Sabe por quê? Muitas das vezes o nosso comportamento é que cria a situação para ter aquele monte de pedir perdão. É verdade. É verdade. Aí outra coisa que aconteceu comigo, eu já era um presbítero, fazia parte de uma diretoria, do outro ministério que eu era,
E a gente lá, eu aprendi hoje, não estou aqui, que estamos aqui também tem isso, mas aí eu depois, eu aprendi muita coisa errada dentro do Evangelho. Mas quando é coisa errada, não é errada pecado, não. Eu aprendi muita coisa errada de costumes, coisas do homem. E eu aprendi que lá eu tinha que julgar a deficiência do outro. Aí aqui a gente lembra, o vaso se amassou na mão de quem? E quem consertou o vaso? Responde. Então, não sou eu, não é você que tem que ficar olhando para mim que tem que ter. O máximo que a gente pode fazer é olhar para ele, ver a deficiência e botar o nosso joelho no chão, se puder estender a mão para que ele não caia naquela deficiência de novo. Sabe como que eu estou falando isso? Eu falei que eu vou falar das minhas deficiências. Porque eu me achava, hoje eu estou ficando na massa do ser humano mais humilde. Porque eu achava que, porque eu tinha a condição de presbítero, e porque eu era na igreja, respeitado, querido pelos irmãos, tudo, mas eu cismei que porque eu era um cara muito forte, que na igreja tudo tinha que ser certo. Não é. Se a gente vem torto no mundo, como é que a gente não está indo numa manivela que conserte na hora, maneira, a gente tem que passar por esmeril, sei lá, na hora de. E aí, uma vez eu passei de noite, eu vi um diácono voltando para casa, bêbado. Aquilo me chateou, fui para casa, passei por ele, falei com ele, fui para casa, no outro dia, alguém passou para o senhor. O irmão passou por mim assim, e aí? Aí caiu para a diretoria, caiu para o reunião do ministério, o irmão foi advertido e colocado no banco. E aí, ele colocado no banco, aquele irmão se desviou. A sujeira de quê? Vamos ser próximos. É minha. Foi eu que joguei meu irmão na rua. Está entendendo o que eu estou falando? Hoje não vai ter repetir, não, pai. Vai ser assim. Quem quer ir para o céu de verdade vai gostar dessa mensagem. E aí, isso quando eu no coração, quando eu lembro do meu irmão. Aí toda vez que eu digo, pergunto para ver como é que ele está, se ele levantou. E aí eu pude perceber que eu fui dirigir uma congregação que era a antiga matriz da igreja que eu era. E a gente percebe que as coisas mudam. Aí eu encontrei e deparei com uma pessoa que veio conversar comigo no gabinete e ela tinha uma fragilidade do vício de fumar. E aí? Joga para a rua também? Aí o papai do céu falou comigo. Aquela irmã não fumava mais porque ela queria. Ela tinha dependência química. Ela precisava de um tratamento e de ser cuidada. Quando a Bíblia diz que no arrebatamento a gente vai ter surpresa, vai ter o que não bebe, o que não fuma, e vai ficar. E vai ter o que fuma e vai subir. Sabe por quê? Ele não está fumando de vício, de palhaçada, não. Ele tem uma dependência química. Eu estou passando em médico, toda semana em médico, todo dia quase. E eu estou entendendo essas coisas. Eu não sabia por que Deus me deixou passar por essas coisas, mas eu estou aprendendo coisas que eu nunca imaginei. Estou passando uma doença, está doendo, tá. Mas se você perguntar, está aprendendo? Então, não adianta a gente vir para cá,
tem uma unidade de boa, se eu não tiver aí os dois mandamentos, fecha tudo, amar a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Aí eu te pergunto, aquilo que tu deseja para o teu filho, seja pronto. Tu deseja que o teu filho seja pronto. Isso é hipocrisia. Porque eles fariseus, eles vão lá ficar virados com Jesus, porque ele faz isso que eu estou fazendo aqui. A gente vai estar chateado aí comigo, que talvez eu nunca mais pregue aqui. Mas essa ser crente tem que ser diferente. É básico? Então, se coloque na mão do goleiro. Vaso com gabinete, com gambiarra, um monte de coisa que a gente não precisa nem ficar detalhando, sabe por quê? A gente faz confiante. Irmão, o assunto aqui, eu não estou aqui pensando em dinheiro, até porque nem tem e nem ganho. Então eu posso falar porque o assunto aqui é céu. É salvação. E a gente precisa entender isso. O meu comportamento com a minha esposa em casa, quando eu estou mais baixo, porque isso